Bom dia. Os senhores vão dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional da Terceira Região. Cumprimento os colegas doutora Cristiana, doutor Fernando, doutor Márcio, eminente representante do Ministério Público, doutora Fernandes, os servidores, na figura do doutor Gilberto, cumprimento a todos, os advogados e advogadas presentes. Nós temos duas preferências regimentais, são advogados de fora, então nós faremos serão chamados primeiramente, advogados de fora de Belo Horizonte, e nossa 7ª turma nós já vimos adotando o procedimento de fazer a inscrição por ordem, observar sustentações pela ordem de inscrição via internet, mas em razão dessas inconsistências do PJE e da necessidade de ficar mudando, nós vamos voltar ao sistema antigo até que a gente tenha segurança, e vamos fazer de acordo com o relator. Cada um dos relatores a gente vai fazendo, observando a primeira inscrição dele, e aí a gente faz os seguintes, vamos chamando. E então, há algum registro a ser feito, senhores? Um bom dia, um agradecimento pela presença. Vamos dar início, então, doutor Gilberto, por gentileza. Só para registrar o aniversário da minha assessora Patrícia. Ah, por favor. Com a adesão de todos. Aniversário da assessora Patrícia. Doutora Cristiana também, muito bem. É hoje. Eu acho. Mas já fica o registro, depois Vai você ficar registrado, confirma direitinho o nome todo e... Se não for, dá os parabéns. Sim. Não, mas já dá os parabéns. Já está valendo, o que vale é a intenção. Então, por gentileza, doutor Gilberto, chamar o processo. A primeira preferência regimental, relator desembargador Fernando Viegas, número 6 da pauta, processo número 10279. Inscrito o advogado Marcos Vinícius Marteloso, 6 da pauta. Só falar. Doutor Fernando, por gentileza, quando possível, a conclusão do voto. Estou conhecendo o recurso e dando provimento para condenar a primeira ré ao pagamento adicional de insalubridade no grau médio, 20% sobre o salário mínimo e reflexos. Retificação do PPP, pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000, com juros na forma da súmula 439 do TST. Ao pagamento de honorários sucumbenciais do importe de 10% do que resultado da liquidação de sentença. Ressaltando que a liquidação restringe-se à primeira ré, uma vez que o autor não recorreu quanto ao pedido de responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Invertir os ônus da perícia e de sucumbência, arbitrado o valor da condenação em 20.000, com custas de R$ 400, tudo pela primeira reclamada. Muito bem, doutor Marcos Vinícius, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, desembargadores. Desculpem por antecedência se eu não cumprir aí as formalidades da casa, primeira vez que eu venho a essa tribuna. Seja bem-vindo, fique tranquilo, doutor. E a minha sustentação se restringirá ao adicional de insalubridade. Muito embora a perícia técnica tenha aferido grau de ruído acima dos limites de tolerância estabelecidos pela norma regulamentadora, houve a confissão pelo reclamante de que a empresa fornecia todos os EPIs, tanto o plug como o concha, que ela fiscalizava o seu uso através dos seus fiscais do trabalho internamente e que havia a substituição regular dos mesmos, fato que foi confessado no depoimento pessoal do reclamante e que levou à improcedência do pedido. Razão pela qual pedimos a manutenção da decisão. Muito obrigado. Doutor desembargador Fernando Viegas, por gentileza. Presidente, eu mantenho a proposta porque, embora o regramento tenha realmente confessado o recebimento de equipamentos, ele confessou também ao perito. E o perito, mesmo depois, sabendo que foram fornecidos esses equipamentos de proteção,
constatou que havia insalubridade. Então, essa informação tem que ir ao perito com a documentação correta para ver se o equipamento é adequado ou não. Então, sem esse registro pela reclamada de que o equipamento, né, qual o equipamento e como a periodicidade, como foi fornecido, e o perito não podendo analisar e concluindo pela insalubridade, eu entendo que não há como divergir da conclusão do laudo. Mantém. Mantém a proposta, eminente relator, desembargador Cristiano. Excelência, em primeiro lugar, eu acuso o recebimento de memorial no gabinete e, em segundo lugar, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Acompanho o relator. Doutor Márcio Zebede, por gentileza. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator, mas eu vou divergir em relação à insalubridade. Eu acho que houve confissão do reclamante de recebimento, então eu vou ficar vencido nesse ponto. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante, que negava o provimento ao apelo integralmente. Não, só em relação à insalubridade, porque tem um outro... Perdão. Tem os dois tópicos, retificação do PPP. Não, não. daí lá na E indenização, isso. indenização. Indenização do dano moral, né? Isso. Então, prevalece o voto do relator, vencido o eminente terceiro votante, no tópico adicional de insalubridade. Desculpa, doutor Márcio. Não, sem problema. E assim fica proclamado o resultado, doutor Márcio. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, um bom retorno para o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Seguinte. Segunda preferência regimental, relator desembargador Fernando Viegas, número 25 da pauta, processo número 11.207, inscrito advogado Roberto Duarte Novaes Júnior, 25 da pauta. Doutor Fernando, quanto possível, por gentileza, a conclusão do voto. Vocês estão conhecendo e dando provimento para excluir a indenização por danos morais. Mantido ainda o valor da condenação, porque é compatível. Essa proposta de voto do eminente relator, doutor Roberto, por gentileza. Tem interesse na sustentação. Fique à vontade. Prazo regimental, 10 minutos. Bom dia a todos, nobres desembargadores, membros do Ministério Público, servidores e colegas aqui presentes. Com efeito, convém ressaltar que a sentença proferida não reconheceu a validade sistemática do controle de jornada realizado pela reclamada. Nesse sentido, ouso-me a discordar de parte do decisório pelas alegações inverídicas produzidas pelo reclamante em sua peça de ingresso, o qual foi objeto de contestação e produção de provas, nobres desembargadores. Data vênia, o ilustre julgador, a sentença proferida pelo juiz Acó merece reforma. Isso porque a reclamada se desincumbiu do ônus de provar o controle de jornada dos motoristas que trabalham nas dependências da reclamada. Ademais, excelências, sei que já foram lidos por vossas excelências, vale ressaltar que o reclamante, em uma das perícias, declarou ao vistor, abre aspas, seguir a lei do motorista, e não obstante, serem obrigados a cumprir a jornada, caso contrário, abre aspas novamente, tomavam advertência, fecha aspas. Destaco aqui, excelências, a advertência assinada pelo reclamante pelo preenchimento incorreto do controle de jornada determinado pela reclamada. Sei que esse não é um processo fácil de julgar, tá certo? Esse é mais um daqueles que expõe aqui as condições da reclamada e ela orientava os empregados a preencher a ficha de controle de jornada nos termos da Lei 12.619 e, posteriormente, a Lei 13.103. Ora, excelências, o reclamante recebia uma ficha em branco. Dela, era detentor por 15 dias. Preenchia
corretamente o início de jornada, fim de jornada, início de intrajornada e final do intrajornada. Entregava para a reclamada num prazo de 15 dias. E a reclamada, posteriormente, fazia o pagamento de horas extras. Diga-se, nas fichas financeiras do obreiro, há valores, quantidade de horas extras, no total de 50 horas, 30 horas, tá certo? Laboradas mensalmente. Portanto, rechaço aqui da tribuna que não há alegações de fraude no referido documento. E esses são reais e produzidos desde a promulgação da Lei 12.619. Destaco ainda que a reclamada, na comarca de Juiz de Fora, já passou por 2 perícias distintas, tá, e determinadas por juízos distintos, e não constatou nenhuma irregularidade no controle de jornada da reclamada. Sendo assim, pugno aqui da tribuna que o diário de bordo produzido e preenchido mensalmente pelos empregados são verídicos. E se assim não fossem, excelências, ainda que seja permanecido, com todo respeito, ainda que seja permanecido o voto do nobre relator, por que o reclamante não apresentou documento que ele entende ser controverso? Ademais, excelência, reitero aí o que já fora dito em contestação e no recurso ordinário. Sendo assim, pugno pela reforma da sentença no tocante ao pagamento de horas extras. Obrigado. Eu que agradeço. Desembargador Fernando Viegas, por gentileza. Senhor presidente, com relação às horas extras, foram ouvidas 3 testemunhas, 2 apresentadas pelo reclamante, 1 pela reclamada. As 2 do reclamante falaram em horário superior ao registrado e ainda informaram que o registro não era correto. A testemunha da reclamada fala apenas que o motorista roda de 400 a 500 km por dia, mas que desconhece a jornada de trabalho. Então, eu entendo que a prova favorece o reclamante. Por esse motivo que eu estou mantendo a minha proposta. Muito bem, mantém a proposta do eminente relator. Desembargador Cristiano Fenelon. Acompanho integralmente o eminente relator, acusando a juntada de memorial, acusando o recebimento de memorial pela reclamada. Muito obrigado, doutor Márcio Zebente, por gentileza. Também recebi memorial e acompanho integralmente o relator. Doutor Roberto, prevalece então o voto do eminente relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. Bom retorno para o senhor, um bom final de semana. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Vamos continuar então na sessão do desembargador Fernando Viegas. Por favor. Relator, desembargador Fernando Viegas, número 29 da pauta, processo número 11655, inscrita a advogada Keliane Roth, 29 da pauta. Pelo reclamante. Pela reclamante. Muito bem, doutor Fernando, por gentileza, conclusão do voto. Eu estou conhecendo e dando provimento para excluir os honorários advocatícios de sucumbência imposta ao autor. Muito bem, doutor. Keliane. Doutora Keliane, por gentileza, com a palavra. Bom dia a todos os desembargadores aqui presentes, aí a desembargadora, ao Ministério Público, o membro do Ministério Público, a assistente aqui presente. Excelência, nesse caso, o processo é do Marcelo, não é? Marcelo França. Tá. O Marcelo, ele foi afastado para ficar no sindicato, como representante sindical. Como representante sindical, ele tem direito a todos os direitos que os que estão na ativa têm.
Ele, lá no sindicato, ele faz o papel de defender os trabalhadores. E, com isso, ele deveria também seguir os normativos do banco. Assim, eu peço para que seja dado provimento ao nosso recurso. Muito bem. Doutor Fernando? Senhor presidente, aqui ele está afastado e o pagamento que ele está querendo receber é de produtividade. Produtividade tem que ser medida. É individual para cada trabalhador. Qual é a produtividade dele em favor do banco? Isso não tem como medir. E não há, na minha avaliação, essa previsão de pagar para quem está afastado da atividade. Então, ele ganha as parcelas todas fixas mensais, menos a produtividade. Eu entendo que está correto. Mantenho. Mantém proposta, eminente relator, desembargador Cristiano Fenelon. Acompanho o relator. Doutor Márcio Zebende. Também acompanho o relator. Doutora Quiliane, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado. Obrigada, excelência. É o próximo dela também. Relator, desembargador Fernando Viegas, número 31 da pauta, processo número 11.735. Inscrita advogada Keliane Roth. 31 da pauta. Excelências, nesse caso, a questão... Só um minuto, doutor. O relator vai ler a conclusão do voto. Desculpa. Doutor... Estou conhecendo e dando provimento para afastar a condenação do sindicato ao pagamento das custas processuais. Por favor, agora com a palavra, doutora Quiliane. Excelência, nesse caso, é o caso de pedido de 7ª e 8ª hora de gerente de pessoa jurídica. Como é sabido, os gerentes dessa função, eles não têm cargo de confiança, eles não têm poder de mando, eles não possuem subordinados, eles não podem instaurar processo administrativo, eles não têm chave do cofre da agência, eles não têm subordinados, eles não podem assinar contratos sozinhos, e não tendo subordinados, eles não podem advertir ninguém. Então, assim, eles não, apesar do cargo, da nomenclatura gerente, eles não têm poderes, o que cabe somente ao gerente geral. Assim, a gente requer a reforma do processo. Muito obrigado. Doutor Fernando. Senhor presidente, eu entendo que o gerente tem que ser identificado e qual deles se enquadra ou não se enquadra. Essa é questão fática para cada um deles. E isso é impossível fazer, né, na forma apresentada aqui pelo sindicato. Então, se não há como distinguir o que tem do que não tem, não há como definir hora extra aleatoriamente. Eu mantenho a proposta. Mantenho a proposta do relator, desembargador Cristiano. Estou acompanhando o relator, inclusive na isenção de custos. Acompanho o relator. Doutor Márcio. Eu fico vencido, eu não isentaria de custos o sindicato. Não. Muito bem. Prevalece, então, o voto do eminente relator. Vencido o eminente juiz Márcio, que negava integralmente provimento ao apelo. Esse caso porque a única coisa que está sendo deferida é a que negar provimento. São as custas. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Seguinte. Relator, desembargador Fernando Viegas, número 10 da pauta, processo número 10.334. Inscrito o advogado William Fontes. 10 da pauta. Eu não vejo movimentação de advogado. Doutor Fernando, por gentileza. 10 da pauta. Também não há divergência registrada. Não vi também. Conhecendo e negando provimento. Então, prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Relator, seguinte. Desembargador Fernando Viegas, número 4 da pauta, processo número 10.189. Inscrito o advogado José Caldeira Brant Neto. 4 da pauta. Que também não está presente. Por favor, conclusão do voto, doutor Fernando. Conhecendo e negando provimento ao recurso reclamado, dando provimento ao do reclamante para declarar que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar o pedido de repasse a postagem e postal prévio dos valores correspondentes às contribuições mensais decorrentes de verbas salariais deferidas nos autos, e para conceder os benefícios do justiça gratuita ao autor, determinando que a RE repasse às entidades previdentes privadas postais os valores referentes às contribuições relativas às verbas deferidas, e ainda para deferir os reflexos da incorporação da função gratificada nos anuênios, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Compatível. A doutora Cristiano? Estou de acordo. Acompanho o relator, doutor Márcio. Eu vou ficar vencido em relação à incompetência das verbas e à justiça gratuita. Então, prevalece o voto do eminente relator, vencido o eminente terceiro votante, quanto à competência do Justiça do Trabalho para as verbas de natureza
recolhimento da previdência privada e quanto aos benefícios da justiça gratuita. E assim fica decidido. Mais um. Encerrou. Acabou? Qual que é o primeiro inscrito, então, a partir da... Doutor Márcio. Márcio. Então, agora nós vamos à sala do doutor Márcio Zebende. Relator, juiz convocado Márcio Zebende, número 33 da pauta. Processo número 11.830. Inscrito o advogado Tiago Musi. 33 da pauta. O 33 da pauta, eu, doutor Tiago, eu conheço, não o vejo aqui. Também não identifico divergência. Então, fica aprovado o voto, a unanimidade, sendo o voto do eminente relator. Seguinte. Relator, juiz convocado Márcio Zebende, 19 da pauta. Processo número 10.888. Inscrito o advogado Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. 19 da pauta. Também não está aí, não? Não verifico o movimento de advogado, também não há divergência. Prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Seguinte. Número 23 da pauta, processo número 11.012. Inscrito o advogado Bruno Mendonça Pereira. 23 da pauta. Também não vejo. Hoje só está emplacando todas. Não verifico o movimento de advogado, também não há divergência registrada, prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Seguinte. Número 9 da pauta, processo número 10.409, inscrita a advogada Keliane Roth. 9 da pauta. Keliane está presente. Ela foi a advogada que fez as outras, né? Foi embora? Ela foi embora? Ela estava aí. Estava. Bom, não se apresentou, também não verifico divergência, prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Seguinte. Número 6 da pauta, processo número 10.209, inscrito o advogado Leonardo Augusto Bueno. 6 da pauta. Está no horário certo. Está certo. Prevalece o voto do eminente relator, unanimidade. Também não há divergência nem advogado. O seguinte. Número 28 da pauta, processo número 11.394, inscrito o advogado Rafael Andrade Pena. 28 da pauta. Aí eu O tenho. advogado está presente. Doutor Márcio, por gentileza, quando possível, a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa e dou-lhes provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a condenação em honorários de sucumbência, determinar que a dobra das férias seja calculada com base na última remuneração paga ao reclamante e determinar que seja observada a TR até 24 de março de 2015 e o PCA a partir de 25 de março de 2015, até o efetivo pagamento. E também dando provimento ao apelo da reclamada para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 17 de dezembro de 2010 e afastar o pagamento de honorários de sucumbência. Estou mantendo o valor da condenação por ser ainda compatível. Muito obrigado. Doutor Rafael, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais componentes da Igreja Turma, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, demais colegas, bom dia a todos. Em que pese o voto com parcial provimento do ilustre relator, o reclamante pugna pelo elastecimento do voto, especialmente em relação a 2 pontos que trarei aqui nessa tribuna, além de ressaltar as razões já trazidas no apelo. Em relação à substituição, a prova trazida nos autos revela a ocorrência da substituição do chefe, do imediato, do reclamante, pelo reclamante. Não há como se entender a ocorrência de confissão, como trazido na sentença do reclamante, na medida em que ele não depôs em relação à questão da sua substituição. A sentença de primeira instância entendeu que haveria parte contrária à pretensão obreira, no sentido de que teria havido confissão nesse sentido, mas data máxima vênia, o reclamante não apresentou depoimento nesse sentido. E, além disso, a prova produzida nos autos, especialmente o depoimento da testemunha Michele Valadão Rodrigues, foi expressa em apontar que, nas férias do Danilo, era o reclamante quem o substituía. O setor de compras da reclamada era composto pelo senhor Danilo, que era o chefe,
e o senhor Henriran, que é o reclamante. Um setor de compras para poder abastecer a reclamada com os insumos necessários e dar insumo que permitisse a realização das atividades não poderia parar. O reclamante, obviamente, trabalhando lado a lado com o seu chefe, no período das férias desse, assumia integralmente as responsabilidades do setor. O setor não parava por conta das férias do senhor Danilo. Então, na pior das hipóteses, pediria o alistecimento do voto, a fim de que fosse deferida a substituição para o reclamante nos períodos dessas férias. Com relação às horas extras, também pediria o alistecimento na medida em que os cartões de ponto não refletiam integralmente a realidade vivenciada pelo reclamante. Primeiro, porque os cartões de ponto eram preenchidos de acordo com uma instrução trazida pelo chefe do departamento pessoal da reclamada, no sentido de anotar o ponto, tanto na entrada quanto na saída, com variações de até 5 minutos. Obviamente, essa orientação foi com o escopo de atender os ditames da lei, a fim de não pagar qualquer minuto ou fração de hora extraordinária. Além disso, o senhor Danilo, ouvido como testemunha, ressaltou que havia, sim, labor aos sábados. Os cartões de ponto trazidos aos autos não revelam qualquer marcação aos sábados. Por aí, já se deflagra a própria invalidade dos cartões de ponto em particular. Desprezando o cartão de ponto, mas analisando a prova produzida, tem-se que a jornada do reclamante era além da contratual e além, obviamente, da consignada nos cartões de ponto. O próprio senhor Danilo, também ouvido, disse que o reclamante chegava por volta das 7h30 da manhã e saía por volta das 19h30, 20 horas, perfazendo, inclusive, um horário de intervalo de refeição de cerca de 30 minutos. E disse ainda que, quando ele não ia aos sábados, quem ia era o reclamante, e lá trabalhava de 8 às 14 horas. Nesse diapasão, excelências, a prova produzida nos autos revelou a impropriedade e a invalidade dos cartões de ponto juntados. A própria senhora Michele disse que o ponto, por ser manual, tinha que ser de acordo com as instruções do chefe do departamento pessoal. A sentença de primeiro grau entendeu pela validade dos cartões de ponto e pela inexistência da jornada extraordinária. Nesse diapasão, com todo respeito ao voto condutor, pediria pelo elastecimento da proposta de voto que deu provimento parcial ao recurso do reclamante e, num segundo plano, pediria também o acolhimento da preliminar trazida em contrarrazões, na qual o reclamante pugna pelo desentranhamento de documentos trazidos com recurso ordinário patronal, por não se tratar de documento novo, data máxima vênia. Então, nesses termos, pediria pelo provimento integral do recurso do reclamante e o desprovimento do recurso patronal com desentranhamento de documentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Márcio, por gentileza. Queria cumprimentar o advogado. Em relação à questão do desentranhamento, na verdade, é uma sentença proferida em outro processo em face da reclamada. Eu entendo que não há necessidade de desentranhar esse documento, que ele é meramente informativo para o julgador. Em relação à questão da substituição, o que emergiu dos autos é que o substituído e o substituto faziam exatamente as mesmas funções. Então, o que ocorria nas férias, havia uma diminuição do trabalho de um e o outro continuava fazendo as suas atividades. Não havia uma substituição propriamente dita. Isso, inclusive, a própria testemunha citada da tribuna, o senhor Danilo, ele afirma o seguinte em relação a esse fato, que nessa época de férias o fluxo do setor era menor, em razão da diretoria também estar de férias, que não havia designação de outra pessoa para trabalhar no setor quando o depoente sair de férias, mas estima que o valor do trabalho caía pela metade no setor. Então, eu data vendo, vou manter a decisão da primeira instância, porque eu acho que não há substituição nesse caso. Em relação às horas extras, eu estou prestigiando a colheita do depoimento de primeiro grau, que demonstrou que houve uma discrepância da prova oral em relação à desconstituição dos documentos. Os próprios horários informados pelo reclamante no depoimento, eles são discrepantes em relação ao da petição inicial. Então,
Então, eu estou me filiando ao entendimento da origem, por quanto os registros de pontos não foram desconstituídos por qualquer prova em contrário. Apesar de todo o esforço do advogado, a prova oral, ela não foi produzida, não foi capaz de firmar os documentos apresentados, não restando comprovado qualquer manipulação dos horários de entrada e saída. Por isso, eu estou mantendo o meu voto, senhor presidente. Mantenho o voto, eminente relator. Eu sou o segundo votante. Parabenizo a argumentação, o esforço argumentativo, mas peço vênia e acompanho o voto do relator. É muito bem analisado, com todo respeito. Doutor Fernando? Também estou de acordo com o relator. Prevalece o voto do relator unanimidade, doutor Rafael. Muito obrigado pela presença. O senhor tem mais alguma aqui hoje? Não. Então, um bom final de semana, senhor. Muito obrigado. Bom dia, um bom final de semana a todos. Obrigado. Ainda o juiz convocado Márcio Zebem, número 13 da pauta, processo número 10535, inscrita advogada Patrícia Ottoni Cândido. Apenas para assistir o julgamento. Por gentileza, doutor Márcio. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, estou rejeitando a nulidade de sentença por cesseamento de defesa suscitado pelo reclamante. Estou provendo recurso para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, eximi-lo do pagamento dos honorários de sucumbência e condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais decorrente do reajuste de 10,8% previsto na CCT de 96/97 por todo o período prescrito, autorizada a compensação do reajuste concedido pelo termo aditivo, com reflexos em horas extras, feriados, férias, 13º, aviso prévio, 13º salário, PLR e verbos rescisórios. Repetiu o 13º aqui. Nego o provimento a recurso do reclamado. Estou acrescendo a condenação valor de R$ 4.000, com custas de R$ 800 pelo réu. E eu estou vencido em relação à isenção dos honorários de incumbência do reclamado, que de ofício eu retiraria, mas o entendimento da turma é que, no caso, não poderia fazê-lo. Muito bem. Eu sou o segundo votante, eu estou acompanhando o voto do relator, com exceção no tópico da gratificação semestral, que eu entendo inaplicável a prescrição total, e, portanto, eu afasto a prescrição total, os efeitos da prescrição são apenas pecuniários e defiro a pretensão. Doutor Fernando Viegas? Eu estou de acordo com o relator nesse caso aqui. Não prevalece o voto do eminente relator, vencido o segundo votante no tópico prescrição total, gratificação semestral, prescrição total. E assim fica decidido. Muito obrigado pela presença, doutora. Agora nós dependemos da doutora Fenelon retornar. Isso. Tanto para mim como seria na minha, né? Beleza. Eu não esperava que fosse tão rápido. Né? Faltou muita gente. Quem julgando os meus aqui? Que tem vamos. Tem o adiado, mas qual é? Não, é aquele pedido de acordo de enviar para você. Sim. Eu conversei com o doutor Fernando. Sim. Na verdade, o pedido é do reclamante para ser justo. Então, eu estou indeferindo isso aí, porque se a reclamada está dizendo que não tem interesse, é do Banco Itaú, mas o doutor Fernando está querendo pedir visto. Eu estou verificando aqui, não é esse. Não é esse, não? Não. A advogada não está presente, está? Está. A outra parte está presente. Foi ela que... É do Itaú, a senhora? Isso era que demonstrou não interesse na conciliação. Exatamente, Excelência. Na verdade, eu até me surpreendi com essa petição do advogado e mandei um e-mail para ele ontem perguntando a respeito da proposta e ele me respondeu que a proposta seria apresentada em audiência, o que eu achei um pouco de deslealdade então, prefere comigo. Prosseguimento do julgamento, Sim, perfeitamente. Mas foi a senhora que me procurou ontem no gabinete, senhora de São Paulo, não? Foi anteontem, Excelência. Fui lá. É esse caso, então. Mas eu estou vendo esse caso aqui, não está retratando aquela matéria que a senhora me apresentou lá. Sim. Eu não estou identificando aqui. A RP 52 e a questão das horas extras. É o que eu vou sustentar na tribuna. O que é a MP 52? O que é? É a questão da circular. Doutor, mas a senhora escreveu, não. Sim, me inscrevi, sim, Excelência, quando eu cheguei hoje. Então não passou. Senhor, desculpe, porque aí foi uma falha de comunicação, não foi informado que a senhora também pretendia a sustentação. Será-lhe assegurado, porque a senhora fez antes do início da sessão. Então, a senhora tem outro processo hoje ou é só esse? Não, era só esse. Muito bem, então... Eu vou pedir vista, né, se quiser permitir que a advogada faça
sustentação, porque ela é de fora, para não ter que voltar? Não, Excelência, na verdade, quem me acompanhou foi a advogada do Itaú de fora. Mas ela é daqui. Eu sou daqui. Pois é. Então, eminente, esse processo é adiado para a próxima sessão em razão de pedido de vista do eminente desembargador Fernando Viegas. Perfeito, Eu quero Excelência. verificar melhor para... Isso. E fica assegurada, já fica assegurada a inscrição, foi feita hoje. Perfeito, Como é Excelência. adiado, não precisa fazer nova inscrição e não haverá nova publicação. A sessão da semana que vem será às 15 horas. Quinta-feira, às 15, porque pela manhã tem SDI 1. Perfeito. Tá certo? Tá ok. Muito obrigada. Muito obrigado Bom pela dia. presença. Bom Qualquer final de maneira, semana. tá certo. Oi? Não, nada não. É por causa da questão Nós do recurso. três estaremos na SDI, né? Nós vamos fazer Pela uma manhã, pauta dupla boa. Muito bem, então, Agora, então, a sala do senhor. vamos na minha sala, mas Mas a depende Cristiana- do retorno da doutora Quem tentar fazer a divergência aqui de uma vez, que aí a gente já... Vamos aproveitar aqui, então. Né? Número 1. O meu, as minhas aproveitar. divergências, porque a Cristiane não está Utilizar a aqui, doutora Cristiane quando a gente ela vai ter puder que retornar, adiantar. porque agora, como terceira votante, como relatora, nós já podemos. bom Vamos ver o adiantar. número 1 da pauta aqui. Juros. Precisa dela. Não precisa não. Ela votou aqui, mas ela não vota, não. Mas, na verdade, assim, houve um equívoco aqui mesmo, e eu estou refazendo o voto. No sentido de aprovimento, É. beleza. Já até tá aí, já. Do relator. É porque segunda você viu que opção. até o outro, É. quando eu fui lendo mais o Não outro, sei o que houve aqui. Aí fizeram duas opções, porque eu não estava, mas foi aí... homenagem. Agora o 3. Né? Quer voltar lá, então? Vamos lá, agora a doutora Cristiana voltou, vamos, já podemos dar início. Agora vamos pela ordem de Mas esse inscrição. já foi... Já foi. Então já tá Um já está resolvido, e aí é unanimidade, sendo voto do relator, que dá provimento para E o IPCA, tá. determinar a aplicação Já do está IPCA. até o voto aí. É o que a gente já votou aqui? É. Neste na verdade, parece que teve um desencontro, que a doutora Houve todo Fenelon também desencontro. votou. Mas eu acho que, na verdade, eu estou Fernanda que voto. Isso, Mas ele tinha... Ué, mas tinha uma medalhinha aqui. Não era Eu isso não não, doutora declarei Cristiane. instituição, não, nem impedimento. Mas depois eu a gente votei volta também, nele. então Você votou, mas não... Fica 4-0. Ficou 4. Retira o voto, então. Isso. Muito bem, agora vamos dar início aos processos de minha relatoria com inscrição. Porque tinha uma medalhinha, né? Aí eu falei, A medalhinha e suspeição. eu já retirei aqui. Para Doutor, votar, eu estou votando. isso aí. Veja a medalhinha. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Doutor Gilberto, por gentileza. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 34 da pauta, processo número 11595. Inscrito o advogado Fernando de Oliveira Santos. 34 da pauta. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, excelência. Eu vou à conclusão do voto. Estou com êxito do recurso ordinário do reclamante, dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação reflexo das horas extras deferidas em PLR, acrescer a condenação reflexo das horas extras deferidas nos sábados e feriados, determinar que o IPCA seja utilizado como índice de correção monetária a partir de 25 de março de 2015. Com esse recurso ordinário interposto pelo primeiro reclamado e nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrado da condenação e faz declarações prefeitas do artigo, parágrafo 3º do artigo 832 da CLT. Por gentileza, doutor Fernando, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa, aproveito para cumprimentar os demais jogadores da Celeste Turma, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhor diretor, demais servidores da casa, colegas presentes. Senhor presidente, data vênia da proposição de voto em negar provimento ao recurso do banco recorrente, continua ele entendendo aí e 3 pontos merecem ser sustentados em seu recurso. O primeiro deles diz respeito à contradita arguída. Entende? E o recorrente e a testemunha realmente não possuía isenção de ânimo para depor, uma vez que, além de ajuizar a ação contra o reclamado, o mesmo objeto, o mesmo advogado, traduz aí um interesse, um desejo, e o autor obtenha sucesso na sua ação, até porque reflete o seu desejo na sua ação também. Então, nesse sentido, reitero as suas razões, esperando que seja acompanhado com os demais jogadores. Outro ponto é com relação à equiparação salarial. O autor exercia a função de analista de risco, é um departamento específico dentro do banco,
e analisa todos os riscos do banco, dá suporte às agências. São ações, aliás, são investimentos altíssimos, pessoa jurídica, acima de R$ 1 milhão. Então, nesse sentido, e os paradigmas eram gerentes de risco. Então, nesse sentido, entende, e não haveria condições dele, como analista, obter-se equiparação aos gerentes. O primeiro paradigma, Pedro Luiz, o banco, no seu recurso, traz e o exercício na função acima de 2 anos. Né? Foi admitido em 82 e o autor veio de São Paulo para trabalhar aqui em 2014 como analista. Então, além do não exercício da mesma função, tem a questão dos 2 anos de exercício na função. O outro paradigma, aí, Gomes, a idêntica forma. Era gerente de risco e o autor analista. Então, nesse sentido, na mesma situação, entende o recorrente que não haveria condições da equiparação em relação ao artigo 461. Agora, outro aspecto muito interessante aqui é com relação ao arco de confiança. A sentença de piso entendeu e o autor como analista, ele estava enquadrado no caput do 224. Em contrapartida, o equiparou a gerente. Ora, se equiparou a gerente, de 2 uma. Ou ele não faz jus à 7ª e 8ª, ou não faz jus à equiparação. Porque se ele deixa de ser analista de 6 horas para ser um gerente, aí há o conflito da súmula 287, primeira parte. Ou ele é analista de 6 horas, ou ele é gerente na equiparação e passa a exercer de 8 horas. Então, nesse sentido, entende o recorrente e data vênia da proposição de voto de Vossa Excelência e deve ser dado provimento ao seu recurso. É o que se espera. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou pedir vênia, vou manter o voto na forma como apresentado, baseado nos elementos constantes da prova. No que diz respeito à equiparação salarial, adotando a mesma ordem que Vossa Excelência o fez, há o depoimento de testemunho, que inclusive afirmando, que é também um dos paradigmas, afirmando a identidade de funções. E, em razão disso, e também não configurado o período superior a 2 anos, só um minutinho aqui. Conforme a ficha cadastrais, o reclamante foi admitido pelo segundo reclamado em setembro de 2009 para exercer a função de analista de crédito de varejo 1. Paradigma Pedro e Igor passaram a exercer funções de gerente de risco, respectivamente, 1º de abril de 2012, 1º de outubro de 2012 e 1º de outubro de 2014, inexistindo, então, diferença superior no exercício da função. No que diz respeito a essa eventual contradição, data vênia, o simples fato de ter o nome de gerente não transforma efetivamente no cargo com a previsto no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, o que me faz manter o entendimento de que havia devido pagamento da 7ª e 8ª hora como extra, é exatamente a análise do quadro técnico e das funções que ele assumia, que não se enquadram nessas hipóteses de gerência, de direção, e simplesmente um quadro técnico, ainda que com responsabilidade que é inerente a toda atividade, a toda a própria relação de emprego. Então, eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado, mas consulto aos colegas como voto. Desembargador Fernando Viegas. Estou de acordo com o relator. Desembargador Cristiano Fenelon. Também de acordo. Doutor Fernando, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. O senhor tem mais algum aqui hoje? Não. Então, muito obrigado pela simpática presença, como sempre. Um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado, aumente a todos. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado. Seguinte. Relator, desembargador Marcelo, pertence número 37 da pauta, processo número 12365, inscrita advogada Cristiane Pereira. Bom dia, doutora Cristiano. Vou à conclusão do voto. Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor, dou-lhe parcial provimento para condenar o reclamado a pagamento de indenização por danos materiais, habitado em R$ 27.241,08, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, considerando juros e correção monetária como se tivesse recebido o prêmio na data correta. Condenar a réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000, esclarecendo que o termo inicial da correção monetária será a data de publicação da decisão e a parcela não sofrerá incidência de imposto de renda.
juros de correção monetária na forma da fundamentação, as declarações do prefeito, parágrafo 3º do artigo 832, inverta os ônus de sucumbência, arbitrando novo valor da condenação no importe de R$ 35.241,08, com custo de R$ 704,82 pelo reclamado. Essa é a proposta de voto. Doutora Cristiana, por gentileza, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, no tocante ao deferimento dos danos materiais, pede que seja acompanhado o voto do ilustre relator, e com relação aos danos morais, também no acompanhamento da fundamentação pela existência de fato do ato ilícito praticado pelo banco reclamado, requer apenas a majoração, com todo respeito ao ilustre relator, do valor arbitrado, uma vez que a questão em pauta se trata da tão conhecida festa dos 30 anos do Banco Itaú, que é promovida pelo banco há muito tempo e que, no entendimento do recorrente, não se trata apenas de uma mera expectativa de ter sido convidado ou de uma realização de uma festa de 30 anos, onde haveria um reconhecimento pelos seus 30 anos de trabalho junto ao banco reclamado, mas também de um legítimo direito que foi incorporado ao seu contrato de trabalho, tratando-se até de uma cláusula tácita, implícita, que aderiu ao seu trabalho. Por isso, entende que poderia, mais uma vez, com todas as vênias, pedindo uma majoração do valor dos danos morais ora arbitrados. É o que se requer, excelência. Muito obrigado pela manifestação. Eu vou pedir vênia, vou manter o valor sugerido a título de indenização por dano moral, que me parece compatível, embora o dissabor de tantos anos trabalhados e dessa discriminação, mas me parece que R$ 8.000 atende com justiça, no meu entendimento, ao dano sofrido. Mas eu não voto sozinho, consulto aos colegas como voto. Desembargador Fernando Viegas. Estou de acordo. Desembargadora Cristiana. De acordo. Doutora Cristiana, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença, bom final de semana. Obrigado. Seguinte. Relator desembargador Marcelo Pertence, processo 11.229, número 31 da pauta, escrito advogado Elias Nende Neto, 31 da pauta. Bom dia, doutor Elias. Bom dia, doutor Marcelo. Eu conheço do recurso interposto pela RE, rejeito a preliminar citada e nego-lhe provimento. Doutor Elias, por gentileza, com a palavra. Senhor presidente, na ilustre pessoa, em cumprimento os demais pares presentes, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, colegas presentes. O caso em análise, excelência, com todo o respeito pelo voto considerável de sua excelência, desembargador relator, trata-se de direito difuso, direito coletivo, em que o sindicato lá do Vale do Aço, que engloba as cidades de Coronel Fabriciano, Timóteo, pleiteia em face da Ricardo Eletro. Nós entendemos, excelência, até de uma forma simples, que o direito pleiteado, ele não corresponde ao que o sindicato pleiteia. O sindicato é um substituto processual, sim, de direitos individuais e coletivos. Mas há um dispositivo nessa norma que autoriza o sindicato essa substituição processual que, com todo o respeito, não foi respeitado. Não se trata aqui, no caso presente, de direito homogêneo, e sim de direito heterogêneo. Ora, a decisão de primeiro grau, ela acrescenta a todos os empregados o que foi pleiteado aí pelo sindicato como substituto processual, mas vossas excelências podem perceber que esse direito não é homogêneo, não está se respeitando o pressuposto constitucional. Ora, está querendo plano de saúde, o outro empregado faz um outro requerimento, o terceiro outro requerimento. Quer dizer, são direitos diferentes, são pleiteamento diferente, heterogêneo, nada de homogêneo. Então, pediria a Vossa Excelência que revesse essa legitimidade do sindicato nesse sentido, que realmente não se trata de uma
uma observação homogênea. Não se trata. Bom, se esse, infelizmente, não for o entendimento de Vossas Excelências e de seus pares, dos demais julgadores, a empresa ainda foi condenada a pagar multa. Ora, nós entendemos que não há uma infração da empresa nesse sentido. Não infringiu norma a ser aplicada a multa. E uma vez aplicada, ela foi aplicada aí sim de forma heterogênea, para cada empregado uma multa. Ora, a se aplicar uma multa, aplica-se de forma global uma multa tanto por inobservância, hipoteticamente dizendo, das normas que regem a matéria. Então, no sentido da multa, data máxima vênia, a empresa não infringiu para merecer tal impingência. Ainda com relação à multa, a empresa também foi condenada a pagar uma indenização por supostos embargos declaratórios. Ora, a empresa, em sede de embargos, que é uma peça que se procura resolver dúvidas, algum assentamento que não esteja 100% com entendimento, não entendemos dessa forma, a merecer essa condenação por embargos supostamente protelatórios. Data máxima vênia. A empresa pleiteou o direito dela através da peça de embargos, em sede de embargos. E ainda, finalmente, se ainda assim Vossas Excelências entenderem que é devida a multa por infração, que é devida a multa indenizatória por embargos supostamente protelatórios, com relação ao arbitramento dos honorários em favor do sindicato, entendemos que ficaram exacerbados, requerendo a empresa ora recorrente, a empresa reclamada, que eles fossem reduzidos a patamares mais justos aí no caso. Sugerimos até 5%. Achamos elevada o arbitramento em primeiro grau. E com relação ao mesmo direito por parte da empresa reclamada, o sindicato também decaiu de vários pedidos que fez, foram julgados improcedentes. E Sua Excelência, em primeiro grau, não arbitrou qualquer honorário de sucumbência para a empresa reclamada. Nós entendemos que não houve aí um tratamento igualitário, data máxima vênia. Então, com essas razões, pedindo vênia a Sua Excelência, o digno desembargador relator, gostaríamos que fosse revisto o seu voto e, caso e não fosse acompanhado pelos demais pares votantes. É assim que se pede a costumeira justiça. Muito obrigado pela manifestação, doutor. No que diz respeito à legitimidade sindical, com todo respeito, não é o valor da apuração final que distingue se é homogêneo ou se é heterogêneo. E no caso específico aqui, além de se tratarem de direitos homogêneos, sim, porque decorrentes de uma norma coletiva. Então, trata-se tipicamente de legitimação que há do sindicato para defender os interesses individuais e coletivos da categoria, rigorosamente no que está previsto no artigo 8º, item 3 da Constituição da República. Decorre do cumprimento de uma cláusula, 18º e seguintes, da norma coletiva. Então, é o caso típico de legitimação do sindicato para substituir. No caso que o sindicato pretendeu, foi a diferença entre o que foi cobrado pela empresa e aquele limite que estava estabelecido na norma coletiva e disso fez prova. A título de exemplo, apontou o sindicato que a senhora Leidiane, os descontos efetuados excedem o elencado na CCT, e aqui faço do valor, faço também cada uma das referências, e também com a outra trabalhadora substituída. Então, nesse caso, eu peço vênia, reconheça a legitimidade do sindicato e a procedência do pedido. No que diz respeito à multa por embargos, a cumprimento de súmulas 13 do Tribunal da 13ª Região, nós, com todo respeito àquele tribunal, nós não nos vincula. No que diz respeito aos embargos de declaração, eu vou pedir vênia manter a decisão de primeiro grau, porque efetivamente a matéria já havia sido tratada com tranquilidade e com bem fundamentada na decisão de primeiro grau, não se justificando os embargos de declaração. No que diz respeito aos honorários advocatícios,
Eu peço vênia, essa ação foi proposta em agosto de 2017, portanto, não se aplica o regramento das honorários sucumbenciais. O que foram deferidos foram os honorários assistenciais, nos termos da súmula 219 do TST, e também, no meu entendimento, em percentual adequado com o trabalho do sindicato. Então, com todo o respeito que eu tenho, tanto pelo senhor como pela própria sustentação, eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado e consulto os colegas como voto. Desembargador Fernando Viegas. Estou de acordo. Desembargadora Cristiano. De acordo. Doutor Elias, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado. Seguinte. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 33 da pauta, processo número 11545, inscrita advogada Camila Girundi. 33 da pauta. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Cumprimentar a turma em nome do senhor, Ministério Público. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco doente. Fique tranquilo. Eu vou ler a conclusão do voto. Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e dando provimento para condenar o réu ao pagamento adicional de insalubridade em grau médio, 20% calculado sobre o salário mínimo relativamente aos últimos 5 anos anteriores à data do originamento da demanda, autorizada a dedução de parcelas pagas ao mesmo título, desde que comprovados nos autos. Excluída a condenação do autor ao pagamento de honorários periciais, devendo o réu quitar a parcela no importe de R$ 1.500. Condenar o réu a pagar aos procuradores da autora honorários sucumbenciais calculados no percentual de 15% sobre o valor que resultado da liquidação de sentença. Excluir a determinação de que a trabalhadora deverá arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais devidos ao réu. Juros de correção monetária na forma da fundamentação e faço também a declaração da natureza das parcelas, prefeitos parágrafo 3º do artigo 832 da CLT. Inverto os ônus da sucumbência, valor da condenação de 20 mil, com custo de R$ 400 pelo réu, isento, na forma do artigo 790-A, 1 da CLT. Doutora? Camila. Doutora Camila, por gentileza, com a palavra. Excelência, eu vou pedir vênia, né, tendo em vista que o senhor reformou a sentença integralmente. Ainda que o juiz, né, não esteja adstrito ao laudo pericial, ficou devidamente comprovado através das outras provas, né, principalmente a prova oral, que a reclamante não exercia função que a fizesse ser merecedora do adicional, né? Tanto é que o juiz de primeiro grau, ele, né, apurou devidamente, as provas não passaram desapercebidas. O parecer do Ministério Público também foi no sentido de se manter a decisão, né? E o juiz de primeiro grau, ele ainda frisou em sua sentença, né, as atividades da reclamante, né, que ela não tinha contato, né, permanente, habitual, com agentes insalubres. Então, eu peço vênia, né, ainda que o laudo pericial, né, tenha lhe sido favorável, temos outras provas que lhe foi, né, desfavorável e que embasou a sentença de primeiro grau para que fosse negado o provimento. Muito obrigado. Eu vou pedir vênia, eu mantenho o voto, faço análise também baseado no laudo pericial, que diz que cabe a ela recepcionar o paciente no posto de saúde durante o período da manhã, realizar pesagem no CIVAN, sistema de vigilância alimentar, fornecer remédios aos pacientes, realizar 15 visitas residenciais ao dia, orientando sobre marcação de consultas. São visitados 30 pacientes por dia, cada visita demora 10 a 15 minutos. Esses pacientes são portadores de câncer, hipertensão, diabetes, câncer, saúde mental, lúpus, doenças crônicas e HIV. As visitas são realizadas nas suas tais. Também ele acrescentou atendimento como agente comunitário, entra em contato com pacientes, doenças infecto-contagiosas, uma vez que realiza visita a 30 pacientes. Então, eu acompanho, com todo respeito, a conclusão do laudo, ainda destaco que, mesmo quando ela atuava como recepcionista, ainda que em desvio de função, a súmula 69 do nosso tribunal diz que a adicional de salubridade é o recepcionista de hospital, contato com pacientes, e ficou demonstrado esse contato, e devido ao pagamento adicional de insalubridade igual médio, a empregado que, embora recepcionista do hospital, exerça as funções de contato com pacientes potencialmente infectados ou manuseie objetos de uso desses. Ainda que a parcela tenha sido paga ao autor a partir de setembro de 2018,
por força do reconhecimento exclusivamente à exposição a radiações não ionizantes, as conclusões do respectivo laudo administrativo não vinculam esse juiz, ou seja, tem constatado que o obreiro se expõe a agentes biológicos nos termos do anexo 14 da NR 15. Então, eu peço vênia e mantenho o voto na forma como apresentado. Mas consulto aos colegas como voto do desembargador Fernando Viegas. Senhor presidente, eu tenho divergência da data-venda por entender que a reclamante não trabalhava nos moldes previstos no anexo 14 da NR 15 da portaria 3.214. Ela não mantinha contato com pacientes de modo a gerar o direito adicional de insalubridade. Então, eu nego o provimento do recurso. Nega o provimento. Desembargador Cristiana Fenelon. Eu acompanho Vossa Excelência. O relator. Então, prevalece o voto do relator por maioria, vencido o eminente desembargador Fernando Viegas, que negava o provimento ao apelo. Bom dia. Muito obrigado, melhoras, doutora Camila. Bom final de semana. Encerrados os meus. Agora vamos aos processos de relatoria do eminente desembargador Cristiana Fenelon. Atua o desembargador Cristiana Fenelon, doutor Márcio Zebente como segundo votante e eu como terceiro votante. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 6 da pauta, processo número 10.320, inscrita advogada Débora Teixeira de Azevedo, 6 da pauta. Doutora Cristiana, quando possível, por favor, Conheço do conclusão. recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito do parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, observados os registros de jornada referentes à obreira, com base de cálculo composta pela remuneração e atendida a evolução salarial, com reflexos em repousos semanais remunerados, férias com 1/3, 13º salários, fundo de garantia com 40% e aviso prévio. As verbas deferidas têm natureza salarial, exceção do fundo de garantia e 40%. Estima a condenação em R$10.000, com custas pela ré no importe de R$200. Você propõe de voto da eminente relatora. Doutora Débora, por gentileza, com a palavra. Bom dia, eminente relatora. Bom dia. Senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Com a devida vênia, eu poderia ter conhecimento dos fundamentos para poder direcionar? Porque a concessionária ela possui banco de horas, os registros, não houve invalidação dos registros de jornada e a fundamentação que a reclamante utilizou no recurso ordinário para a concessão das horas extras, ela fez uma análise equivocada das horas extras consignadas no banco de horas. Mês a mês, ela assinalou como se o acúmulo do banco de horas fosse a totalidade das horas extras realizadas naquele determinado mês. Então, tanto os registros de ponto quanto o banco de horas tem um apontamento das horas que estão acumuladas mensalmente. A empresa nunca se negou a registrar as horas extras, tanto é que os cartões de ponto eles não têm registros britânicos, têm registros de horas extras, mas tem o acúmulo das horas no banco de horas, o que tem a demonstração mês a mês das horas extras que foram realizadas, e tem também a composição de todas as horas extras positivas, negativas, o saldo, e, inclusive, a reclamante ela recebeu, a norma coletiva da empresa autorizou a questão do banco de horas, os ajustes, e a reclamante ela compensou horas em alguns momentos e ela também recebeu horas extras em outros. Está tudo registrado, tem nos registros de pagamento, então eu gostaria de saber os fundamentos, Excelência, para... Perfeitamente. Vai justificar o voto, então. Sim. É que, como vemos aqui nos votos, a própria modalidade compensatória com horas extras invalida esse sistema de compensação. A jornada estendida acabaram por invalidar, demonstrando os registros de ponto, às vezes trabalho até 13 horas e 16 minutos, não há como dar validade a esse sistema de compensação. Eu detalho melhor no voto, porque tem toda o detalhamento aqui de dias e horários por amostragem. Aí
teria que ler o voto, né? Se quiser mais detalhe. Os acordos coletivos autorizam a compensação por meio de banco de horas, mas desde que não extrapolado o limite de 10 horas diárias. Só isso. Muito bem. E houve essa extrapolação. Não descaracterizou os registros, mas com base nos registros de provas e na análise dessa prova que está sendo deferida as horas extras. Pelo que entendi, então houve a descaracterização do banco de horas. Exatamente. E da permissão do acordo coletivo. Isso, mas não houve a descaracterização dos registros. Com base nos registros firmados pela empresa. E eu consulto como votos o doutor Márcio Zebente. Eu vou acompanhar o relator. E eu peço Vênia também acompanha a eminente relatora e fica proclamado o resultado à unanimidade. Você é prima da Flávia? Não. Ah, desculpa. Qual Flávia? Flávia da Mota Albuquerque? Sim. Você é filha da... Eu sou filha da Lúcia. Minha mãe é prima da Flávia. Isso. Por isso que eu falei. Eu sou prima de segundo Você é grau da irmã Flávia. gêmea, você tem uma irmã gêmea, né? Tenho. Isso. Eu sou Marcelo, sou muito amigo da Flávia, do Meneli, que são padrinhos lá do que meu bacana. filho. Já conheço sua mãe, seu pai também. Qual que é o seu filho? Marcelo pertence. Meu filho é o Pedro, muito amigo do André. Sei. E eu sou padrinho do André. Eu devo conhecer também. Com certeza, já conhece lá da casa, Rio Doce. Um prazer, Prazer, Daniela. Obrigada, Um sucesso para você, viu? Manda um abraço para seus pais, por gentileza. Fala com o Marcelo, amigo da Flávia, que eles vão saber. Eu vou comentar com ela. Muito obrigado, querido. Um abraço. Seguinte. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia, relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 28 da pauta, processo número 11.725, inscrita advogada Vanessa Dias Lemos Rebelo, 28 da pauta. Raros casos. Doutora Vanessa está presente. Só um minutinho. Bom dia. Bom dia, doutora Vanessa. Bem, doutora Cristiana, por gentileza, quanto possível, a conclusão do voto. Sim. Aqui, bom. Esse caso aqui é diferente dos demais, porque tem particularidades de... Eu conheço do recurso interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para reconhecer o enquadramento profissional como financiária e deferir o pagamento das seguintes prestações: diferenças salariais decorrentes do piso normativo desde 1º de novembro de 2014 até 30 de abril de 2015, com reflexos em aviso prévio indenizado, férias com terço, 13º salário e fundo de garantia com multa de 40%, adicional por tempo de serviço, ajuda alimentação, ticket de refeição, auxílio sexta alimentação, 13ª sexta alimentação, vale transporte correspondente ao valor excedente a 4% do salário básico, uma multa convencional, horas extras além da sexta diária e da 30ª semanal, com reflexos em descanso semanal remunerados, incluindo sábados e feriados, aviso prévio indenizado, férias com um terço, 13º salário e fundo de garantia com multa de 40%. Horas extras decorrentes da supressão do intervalo do artigo 384 da CLT, com reflexos também, que aqui cito, que são todos aqueles que eu citei antes. O segundo e o terceiro reclamados, respectivamente, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., responderão subsidiariamente pelos créditos deferidos à autora. Inverto o ônus da sucumbência e arbitro o valor da condenação em R$20 mil, com custo pelos reclamados no importe de R$400. Os réus ficam intimados do pagamento das custas com a publicação deste acórdão, consoante item 3 da súmula 25 TST. Essa é a proposta de voto da eminente relatora. Doutora Vanessa, por gentileza. Bom, bom dia a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento os demais. No presente caso, já houve um acórdão anterior declarando a licitude da terceirização, retornando à instância inferior apenas para análise dos pedidos sucessivos. Portanto, até mesmo por preclusão consumativa, já que a decisão está em consonância com o entendimento atual do STF, descabe qualquer equiparação à financiária, né, ao ramo dos financiários. Não cabe qualquer declaração de equiparação
já que as funções de telemarketing exercidas pela reclamante não possuem qualquer similaridade com as atividades bancárias. Os bancários tratam com contratos de financiamento, lease, CDC, alienação fiduciária, abertura de contas, fidelização de clientes, empréstimo pessoal, consórcio, dentre outros, enquanto que os atendentes de telemarketing se limitam a solucionar dúvida e prestar informações ou cobrar devedores. Referidas atividades, inclusive, são utilizadas notoriamente por inúmeras empresas nacionais, até mesmo serviço de saque, sem qualquer ligação ou equiparação com esses outros ramos, tal qual os bancários estão tendo aí, né, de condenação. Além disso, até como pedido alternativo, já que foi equiparado como financiária, pedimos aqui como pedido alternativo a aplicação da súmula 55, excluindo, portanto, toda a aplicação da CCT, mantendo apenas a hora extra conforme determinada. Os pontos em controvérsia fixados em audiência de instrução deixa claro aí que as funções não possuem qualquer possibilidade de equiparação com o ramo financeiro, já que ela era subordinada ao funcionário da Tempo Serviços, não tinha contato com qualquer gerente do banco e não realizava qualquer operação financeira ou bancária. Então, diante disso, pedimos pela manutenção da improcedência da lide, ou então, como pedido alternativo, que se excluam a CCT dos bancários, dos financiários, e mantendo apenas as horas extras conforme a súmula 55. Nada mais, obrigado. Eu que agradeço. Doutora Cristiana. Brilhante sustentação oral, cumprimento a ilustre procuradora. Eu queria começar dizendo que no próprio contrato de trabalho da autora lançado em sua carteira, o empregador Tempo Serviços Limitado está espécie de estabelecimento, administração de cartões de crédito. O cargo assistente de análise de contas, com jornada de 36 horas semanais em regime de revezamento, com intervalo de 20 minutos diários. E admissão em 2/9/2013. Essa Tempo, eu fui pesquisar nos autos, antes de se chamar Tempo, se não me engano, ela era alguma coisa ligada a aquela Express, aquele cartão de crédito... American Express. Exatamente, que mudou de nome e chegou a se chamar Tempo. Exatamente. Muito obrigada. Bom, eu vou... Então, ela foi contratada por uma sucessora da American Express. Veja bem, nesse caso aqui, não estou enquadrando de jeito nenhum como bancária, mas como financiária. E ficou comprovado nos autos que a empregadora da reclamante buscava financiamento para os titulares de cartões de crédito, além de lhe caber concessão de aval e fiança às partes integrantes do negócio de cartões de crédito, disposições que evidenciam intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiro. Ela fazia atendimentos de casos especiais, consistindo no recebimento de reclamações de clientes e resoluções desses casos relacionados a cancelamento de cartão de crédito, estorno de valores relacionados a juros e anuidade, envio de segunda via de cartão e aumento de limites. A meu ver, todas essas atividades são próprias de financeiras. É certo que voltou para examinar do TST, mas para examinar essa controvérsia referente ao pedido sucessivo, que constava do tópico 4.1 da inicial, que era consistente na equiparação da autora com empregados das financeiras e reconhecimento da jornada no artigo 224, caput da CLT, súmula 55 TST, o que foi aqui examinado. Não acho que... O voto é longo, está bastante explicativo. Eu estou reconhecendo a aplicação
das convenções coletivas dos sindicatos da Sociedade de Crédito, Investimento e Financiamento de Minas Gerais e da Federação dos Empregados em estabelecimentos bancários. Não obstante, a Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro do Estado de Minas Gerais, digo, além de outros sindicatos. As horas extras são decorrentes do horário para o qual foi contratada e a veracidade dos cartões de pontos são admitidos e também registram labor, além da sexta diária e da 30ª semanal. Sendo devido também Bom, isso aí também não foi objeto de impugnação, não. E a responsabilidade diante da típica terceirização de serviços é irrelevante para a exclusão da responsabilidade subsidiária e inexistência de vínculo empregatício com a autora. A terceirização não obsta a responsabilidade subsidiária dos demais. Eu vou manter o voto, vou pedir muitas vênias e manter o voto nesse caso aqui. Muito bem. Mantém o voto, eminente relator, doutor Márcio Sebende. Senhor presidente, eu peço vênia relatora, o voto realmente está muito bem fundamentado, mas o meu entendimento vai ao encontro do que a advogada sustentou da tribuna e eu manteria integralmente a sentença nesse caso. Mantém, nega provimento a apelo do segundo votante. Eu recebi memorial, muito também. bem elaborado. Todos aqui o receberam. Eu peço vênia, divergência e acompanho a eminente relatora. De fato, ela cumpriu o que foi determinado pelo Tribunal Superior do Trabalho, então não há discussão sobre terceirização, mas quanto ao enquadramento dela, a condição de financiária na sua empregadora, que é a Tempo Serviços, que era a antiga denominação da América Express. Então, a cartão de crédito é financiária, a análise de prova é uma característica da eminente desembargadora Cristiana Fenelon, faz todos os elementos dos autos, inclusive para um eventual recurso, estão apresentados, que é o chamado quadro fático, que está muito bem delineado. Então, eu peço vênia, doutor Vanessa, parabenizo pela sustentação, pelo memorial que nos foi apresentado, mas eu acompanho a eminente relatora. E fica proclamado, então, o resultado, nos termos do voto da eminente relatora, por maioria, vencido a eminente segundo votante, que negava o provimento ao apelo. Ok, muito obrigado, doutora Vanessa. Um bom final de semana para a senhora. Para os doutores também. Muito obrigado. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 7 da pauta, processo número 10.330, inscrito o advogado Lucas Alvarenga Ribeiro. 7 da pauta. Nesse caso, eu quero acusar recebimento de memorial substancioso pelos dois polos, ativo e passivo da ação. E vou direto aqui à conclusão, pedindo vênia aos presentes. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou provimento ao apelo para condenar as reclamadas, sendo a segunda reclamada CBTU, de forma subsidiária, ao pagamento de diferenças salariais por todo o período contratual, observados o salário pago ao assistente operacional, nível 101 do PCS de 2010, a falta de impugnação pela segunda reclamada, e os reajustes salariais com reflexo sobre férias mais um terço, 13º salários, aviso prévio e FGTS com 40%. Diferença de quebra de caixa com reflexo em 13º salário, férias com terço, fundo de garantia com 40%. Indenização correspondente ao valor do cartão refeição, cartão alimentação não fornecidos, vale cultura e 10 minutos extras por dia de trabalho com reflexos, minutos residuais. Horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, de forma não cumulativa, até o limite de 8 extras mensais, nas balizas do pedido. Determina a aplicação do IPCAE na atualização do crédito trabalhista com juros de mora na forma da súmula 200. Ficam investidos os ônus da sucumbência, com custas pela reclamada no importe de R$ 653,16, calculado sobre R$ 32.658,12, valor arbitrado à condenação. Aí fixo as naturezas, etc., e acho que vou orar. Muito bem. Do advogado é Lucas? Doutor Lucas, por gentileza, com a palavra.
Muito bom dia, excelentíssimo desembargador presidente dessa colenda 7ª turma, doutor Marcelo Amigo Pertence, ilustre juiz convocado, doutor Márcio Zebende, ilustre desembargadora relatora, doutora Cristiana Fenelon, ilustre desembargador Fernando Viegas, ilustre membro do Ministério Público, secretário de Trabalho, demais colegas, senhoras e senhores. A proposta de voto atende praticamente a integralidade o apelo formulado pelo reclamante, sendo que eu destaco aqui da tribuna que a matéria foi recentemente tratada, até ontem, quando tive a oportunidade, reitero o agradecimento pela cordialidade com a qual foi recebido no gabinete da ilustre relatora, entreguei 2 acórdãos, um deles confiado à relatoria do ilustre presidente dessa colenda turma, doutor Marcelo Amigo Pertence, julgado em maio, e outro confiado à relatoria do desembargador Paulo Roberto Castro, que não se encontra atualmente substituindo pelo ilustre juiz convocado, doutor Márcio Zebinde, em que segue a mesma linha da proposta de voto. Eu, da tribuna aqui, o único ponto que, a meu ver, sobrou para ser invocado é a valorização da advocacia, que é o que eu faço todos os dias, especialmente a advocacia trabalhista, com seriedade, probidade, boa-fé, tal como preconiza o nosso estatuto, e a valorização do advogado está no esteio desta advocacia. Então, eu rogo aqui, tal como formulado no próprio recurso ordinário, o pedido para que os honorários sejam elevados ao patamar de 15% do valor da liquidação em relação à apuração que for feita em sede de execução. Só um último ponto, que ficou uma pequena dúvida em relação à proposta de voto, é que foi deferido o pagamento do cartão refeição e alimentação, mas é um pedido específico em relação à restituição de valores que foram realizados ao longo do contrato de trabalho e que não há previsão em cláusula coletiva para a categoria dos metroviários ou no acordo coletivo firmado entre a CBTU e o sindicato. E eu rogo aqui para que também esse aspecto seja verificado. Não verifiquei a fundo a proposta de voto em seus fundamentos, mas é um pedido que também foi formulado no recurso ordinário. Eu agradeço pela atenção e um ótimo trabalho a todos aí. Muito obrigado. Desembargador Cristiano. Bom, eu não estou vendo isso aqui no voto, teria que examinar com calma. Eu vou pedir com muito respeito ao ilustre procurador, se for o caso, quanto a esse pedido aí de devolução, que venha por ED, se for o caso, porque pode ser que não tenha sido examinado mesmo, não sei. Agora, aí, se for o caso, daremos efeito modificativo, se for o caso. Claro. Agora, com relação aos honorários, já foram arbitrados em 10%. Acho que está bem consonante, investida a sucumbência, e também teria que examinar aqui o RO para ver se houve pedido de majoração, né? Houve pedido. Houve. Eu entendo que 10% está bem razoável, doutor, sem querer desmerecer. Claro. Nós temos aqui arbitrado em 5%. Inclusive, ainda é uma verba que não está solidificada em toda a jurisprudência. Tem mantido aí 5%, 10% aqui, porque a causa é mais complexa. Eu vou manter o voto nesse aspecto. Vou pedir vênia. Muito bem, mantém o voto, eminente relatora, doutor Márcio Zebende. Queria cumprimentar o advogado, recebi memorial e, apesar do voto ser brilhante, por entendimento já de outros processos, eu vou manifestar a minha divergência, que eu manteria a sentença, porque a terceirização é lícita. Negando o provimento. Eu peço vênia, até citado aí, quanto no voto pela sustentação da tribuna, trabalho de bilheteira, atratividade, que eu também entendo como, no caso, ilicitude, principalmente por causa da necessidade de concurso, que depois acabou por ocorrer. Então, eu acompanho o voto da relatora integralmente, inclusive no que diz respeito aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência, sem desmerecer o trabalho, sempre muito bem elaborado, Vossa Excelência. Eu mantenho o voto, acompanho o voto da relatora. Então, prevalece o voto da relatora, a unanimidade, vencido o eminente segundo votante que negava o provimento ao apelo. Muito obrigado pela presença, bom final de semana para o senhor. Obrigado, doutor. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 10 da pauta, processo número 10385. Inscrito o advogado José Antônio da Silva. 10 da pauta. Doutora Cristiana, por gentileza.
Eu defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça, isentando do pagamento de custas. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de adicional de periculosidade e a entrega de novo PPP, ficando os honorários periciais a cargo da ré. Provejo ainda para condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 5% do valor líquido da condenação. Arbitra a condenação, valor de R$ 15.000, custas pela reclamada calculadas em R$ 300. Muito bem, doutor José Antônio, por favor. Cumprimento o doutor desembargador presidente, a doutora relatora, doutora Cristiana Maria Valadares Fenelon, em nome de quem cumprimento toda a douta 7ª turma, ilustre representante do Ministério Público, secretários, demais colegas, servidores, um bom dia a todos. Bom, a justiça gratuita foi deferida e deve ser mantida pelos demais votantes, também o adicional de periculosidade. Vou me ater, então, aos demais pontos. O primeiro deles, do salário de substituição. Ficou comprovado na audiência que o reclamante ele realizava essas substituições. No entanto, o doutor julgador ele disse o seguinte: olha, embora a testemunha, a rogo do reclamante, o senhor Cláudio José dos Santos, tenha confirmado a tese inicial, é certo que o obreiro técnico em mineração, por certo, não poderia exercer na totalidade as atividades do engenheiro nos termos da defesa, o que corrobora com o fato de ter admitido o autor em audiência que seu setor havia outro engenheiro. No entanto, o depoimento do reclamante diz o seguinte, olha, que substituiu Wilcemar e Ana Baeta nas respectivas férias, assumindo todas as funções deles. Ora, se assumiu todas as funções, certamente ele tinha a capacidade para isso. E dentro de uma empresa como a Vale, o ato da pessoa, em um determinado momento, ela ser técnico, isso não impede a ele de assumir as funções, até mesmo porque tudo é feito dentro da própria empresa, a pessoa não tem que assinar absolutamente nada externamente, até mesmo porque quem assina é só acima dos diretores. O depoimento da testemunha diz, olha, eu conheço Wilcemar e Ana Baeta e eles eram engenheiros responsáveis pela planta de pelotização, que o reclamante substituiu em férias, assumindo todas as funções. O doutor magistrado deixou de condenar, então, a reclamada ao pagamento das horas, nesse sentido, do salário em substituição, o que dessa tribuna venho requerer que seja provido. Em relação às horas intervalares, ficou muito claro que o reclamante ele disse o seguinte, falou, olha, eu fazia o almoço, almoçava, mas gastava ali entre 25 e 30 minutos. A testemunha, também ouvida a Rocco, falou, olha, ninguém faz o horário de almoço. Ele quis dizer o seguinte, não se faz o intervalo por completo. Foi dessa forma que foi dito pela testemunha também. Então, logicamente, uma empresa como a Vale, que a produção ela é vista, e eu acho que todas as empresas são assim, né, mas principalmente a Vale, a produção ela é realmente o foco principal. Todo mundo sabe que é chegar no restaurante, almoçar e voltar novamente para trabalhar. Pedindo vênia a decisão, mas gostaria que fosse realmente verificado, porque até mesmo ouviu-se apenas uma única testemunha, que foi a testemunha ouvida a rogo do reclamante. Das horas de sobreaviso, a empresa não dá a um empregado um telefone celular ou um computador à toa. É porque ela quer realmente que ele esteja à disposição dela. E ele realmente ficava, e foi citado aqui, quais foram as semanas, quais foram os momentos em que ele realmente era acionado. Apesar de ter outras pessoas, ele era a pessoa responsável por aquela área. Apenas após ele não poder atender, é que outros poderiam ou seriam acionados. E isso também ficou muito bem comprovado dentro da audiência, né?
E o douto julgador disse o seguinte: olha, ele poderia não atender o telefone. Data máxima vênia, com todas as vênias, qual empregado de qual empresa que com o telefone da empresa, ao ser acionado, vai dar um end na ligação? É realmente assustador, porque nenhum empregado faria uma situação como essa, o que ficou também comprovado. E, por último, como o acessório segue principal, as multas convencionais também, né? E a questão dos honorários também, que já foram deferidos. É dessa forma que eu faço desta tribuna, peço justiça, pedindo o provimento integral do recurso ordinário do reclamante, pedindo vênia a decisão da ilustre relatora para modificação do julgado nos pontos aqui defendidos, ou em sendo mantida a decisão, porque ainda, como eu disse no começo, eu não tenho conhecimento integral do voto, e sei que o voto vem muito bem escorado de argumentos e toda a parte jurídica. Se for mantido, eu peço que seja aberta a divergência nesses pontos aqui defendidos, é o que se requer dessa tribuna. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor. Doutora Cristiana, por gentileza. Vou pedir vênia ao ilustre procurador, que muito bem sustentou o voto. O salário de substituição, em primeiro lugar, o fato do reclamante dizer que substituía não faz prova dos fatos. E a testemunha afirmou genericamente que ele assumia todas as funções dos engenheiros, mas é emblemático o fato da testemunha ter afirmado, no mesmo contexto, que a primeira pessoa acionada em caso de problemas era o reclamante, ou seja, avaliando esse trecho em cotejo aí da integralidade do depoimento, verifica-se que apenas eventual e pontualmente, conforme afirmado pela testemunha, em caso de problemas, o reclamante era chamado a desempenhar algumas das funções inicialmente atribuídas aos engenheiros. Eu entendo, e essa testemunha não laborava no mesmo turno do autor, eu entendi que seria impossível atestar com grau de certeza a tese de que havia substituição habitual e integral das funções dos engenheiros. A prova não me convenceu acerca da identidade funcional. Eu mantenho a improcedência quanto a isso. O intervalo entre a jornada, o depoente prestou depoimento vacilante e contraditório. Ora afirmava que não era concedido nenhum intervalo, ora disse que a pausa era de 30 minutos. Em um primeiro momento, disse que almoçava na própria área da prestação de serviço. Em seguida, disse que o almoço era realizado no refeitório. Por fim, a testemunha informou que almoçava com o autor apenas eventualmente. Não teve meio de atestar com grau de certeza o tempo do intervalo. E não basta o depoimento da testemunha para elidir presunção de veracidade dos cartões de ponto que contém o intervalo assinalado, pré-assinalado. As horas de sobreaviso também não tem jeito, porque o simples fato de o reclamante dispor de celular corporativo não caracteriza a hora de sobreaviso, tendo em vista que não está provado que ele permanecia em regime de plantão equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço. Tanto é que não está provado que ele não pudesse sair da área, e se ele não pudesse atender, segundo a testemunha, eles acionavam outros responsáveis. Não há sobreaviso no caso dos autos. A multa convencional decorre disso também. Mantenho o voto integralmente. Mantenho o voto eminente relatora e eu consulto ao doutor Márcio Zebende como voto. Divergência aí. Não, eu acompanho integralmente. Está muito bem feito. Acompanho a eminente relatora, eu, doutor Antônio, eu peço vênia, acompanho também a eminente relatora no voto muito bem elaborado. Agradeço e parabenizo pela sustentação oral e muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado, excelência, e saudações. Muito obrigado. Pauta física, número 5 da pauta. Processo número 1233 de 2014. Relator, desembargador Fernando Viegas. Revisora, desembargadora Cristiana Fenelon. Inscrito o advogado Márcio Murilo Pereira. Número 5 da pauta física. Muito bem. Doutora Cristiana, quanto possível. Não, sou eu. Não, doutor desculpa, Fernando, doutor Fernando. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Conhece e nega provimento ao apelo. Doutor Márcio. Doutor Márcio, por gentileza, desculpe com a palavra. Bom dia
a todos, excelentíssimo desembargador, presidente da turma, demais componentes, Ministério Público. O motivo da minha vinda a essa tribuna limita-se a invocar que os demais desembargadores que compõem a turma de julgamento se atentem para a questão relativa às convenções coletivas. Na propositura da ação, foi feito um pedido de que a Coab, que no caso era a reclamada, a recorrida, cumprisse as convenções coletivas em função da condenação de uma ação declaratória que reconhecia o sindicato autor como legítimo representante da categoria. À época da propositura da ação, o pedido foi estendido ao cumprimento das demais convenções coletivas que viessem a ser firmadas posteriormente à propositura da ação, que obviamente ainda não existiam. Ao julgar o processo, a decisão de primeira instância adentrou no mérito e julgou improcedente a ação sob o fundamento de que as convenções não estavam colacionadas ao processo. O fato é que essas convenções, na data da propositura da ação, o pedido era um pedido de pagamento de parcelas vindouras, com base numa convenção coletiva que ainda não tinha sido firmada. Então, de duas, uma, no meu entendimento, ou a ação teria uma natureza declaratória para obrigar a reclamada Coab, recorrida, a cumprir as convenções que fossem estabelecidas, ou, quando muito, declarar carência de ação com relação a esses pedidos ainda vindouros. Então, o meu pedido é no sentido que os demais votantes acolham as razões recursais e deem provimento ao recurso. Muito obrigado. Doutor Fernando. Senhor presidente, para estender a aplicação da convenção, a convenção tem que estar nos autos. Não estando, é impossível. Então, eu mantenho. Mantém um voto eminente relator. Desembargador Cristiano. Eu vou pedir o procurador, os procuradores acompanham o relator. Acompanha o relator. Doutor Márcio. Também acompanho integralmente. Doutor Márcio, prevalece o voto do relator, unanimidade. Muito obrigado pela presença. Prazer revê-lo. Foi um prazer todo meu. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Voltamos, então, agora ao PJE. Vamos na sala do desembargador Fernando Viegas.